calma o coração. Glória a Deus. Amém. Glorifica a Deus pela vida do nosso irmão Valdir. O título, no versículo, a partir do versículo número 5, tem o título As Instruções para os 12. Então nós vamos falar um pouquinho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 18, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o verso de número 18. Amém? A vista vai escurecendo, mas nós vamos dando glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filho haverá que se levantarão contra os progenitores, ou seja, os pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém? Os irmãos poderem tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós não vamos ser enfadonhos aos irmãos, mas falar de Jesus é maravilhoso, né? Estava aqui vendo a missionária conduzir um trabalho, e eu tenho o hábito, irmão Cid, tem o hábito de eu estar em cima da minha moto, tanto eu indo quanto voltando, de louvar pelo menos alguns hinos. Eu tenho que abrir minha boca para louvar o Senhor. Amém? E se eu não louvar pelo menos um hino ou dois daqui para o meu trabalho, não é eu. Alguma coisa, como diz o pregador, está com defeito de fabricação. Está com algum defeito. Então tem que. Então eu gosto de louvar o Senhor. Amém? Porque nós fomos criados para essa finalidade, que é louvar a Deus, glorificar o Senhor. Não é verdade? E nós vemos exemplo a gente até estava falando há alguns dias sobre isso. Não é fazer da igreja um fantoche ou algo que vai motivar a igreja, que na verdade nós até fazemos, porque na verdade não é nós que fazemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele que move com a mão de Deus, ele que move a igreja. Então, existe eu vi um irmão que estava no culto, e ele era, não vou falar aqui a denominação, a falta de ética, mas ele foi com 3 amigos para o culto, e ele falou assim: se o culto for bom, eu vou dar uma oferta abençoada. Pastor Davi, né? E ele foi para o culto, chegou lá e o irmão louvava aquele hino, aquele coisa e tal. E na hora da oferta, você é ladrão, e ele falava: ladrão, que eu não sou.
Tu é ladrão, eu não sou. E na hora da palavra, o Senhor é meu pastor, 30 minutos. Ele falou só, o Senhor é meu pastor, nada faltará, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Ele já estava já. Quando ele saiu do culto, ele falou, que culto, hein? Aquele, para ver a reação dos amigos, né? Aí um chorou e falou, rapaz, que culto abençoado. Olha, eu estava precisando desse culto. Como Deus falou comigo nesse culto, né? Quando o irmão falou, você é ladrão, eu falei, sou mesmo, eu não dou, eu estou, né? Não tem muito tempo que eu não dou nada. Aí ele falou, o outro nem terminou de falar, o outro amigo se manifestou, falou, foi mesmo, poxa, Deus falou, né? Que me amava. Há muito tempo que eu não ouvia isso, e como o Senhor me ama. E o outro pegou e falou, rapaz, como Deus falou nesse culto, o Senhor é meu pastor, olha que privilégio, o Senhor é o meu pastor. Ele olhou assim, daqui a pouco ele falou, até eu estava chorando. Ou seja, para ele o culto não teve, sabe, aquela programação que ele fez na mente dele, mas para os amigos teve. E nessa noite Deus já falou através dos louvores aqui. Deus já falou através das orações. Deus já falou através dos testemunhos que aqui já teve. E para que isso? Para que nós possamos receber de Deus e nos fortalecer, porque quando o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, foram até Jerusalém para ali ser naquela grande reunião, diz que o apóstolo Paulo ali, juntamente com Barnabé, começava a dar testemunho do que Deus já estava fazendo no meio do gentil. E alguns ali ficaram olhando e observando e viu o agir de Deus, o operar de Deus naquele lugar. Eles trouxeram notícias boas do como Deus tinha se libertado os gentios e salvado. E nós vimos aqui dentro desse texto em que Mateus, no 1, 2, 12, ele reporta-nos, né, o que o Senhor já havia instruído os 12, como eles deveriam se portar, o que eles deveriam levar e o que eles não deveriam levar, aonde eles poderiam entrar e, se não fosse aceito, poderiam sair também. E nós estamos, irmão, numa preparação. A cada dia o Senhor, Ele nos prepara para um desafio. Eu estava ali sentado e refletindo e falei, Deus, o que eu tenho dado para o Senhor? Lá na empresa que eu trabalho, e nós trabalhamos no setor de embalagem. Então dali sai diretamente para a mão do cliente. E tem algumas embalagens que normalmente é feita lá, aí o carregador fala, rapaz, essa embalagem está feia. O negócio está feio. Tem como melhorar? Então, dependendo da proporção, o que nós viemos trazer, nós vimos que aqueles dois irmãos, Caim e Abel, eles trouxeram, levaram, né, ofertas ao Senhor. Só que de um foi aceita e a outra não. Então, como nós temos entregado a Deus o nosso louvor a Ele, como nós temos entregado a Deus as nossas orações em direcionado ao Senhor, como nós temos entrado na casa dEle para o adorar, como eu tenho me portado diante daquele que é grande, é poderoso, é santo, para celebrar. Você já parou para pensar que você faz parte, aleluia, dessa geração? Uma geração que o Senhor levantou, aleluia, separou, preparou, instruiu. Vocês estão com a grande responsabilidade para levar a minha mensagem. E às vezes nós nos preparamos para tantas coisas, mas para aquilo que é sagrado, aquilo que é digno, aquilo que é de qualquer maneira, vamos dar de qualquer maneira, o Senhor não vai aceitar, não. Ele, aleluia, a Bíblia diz que quando, aleluia, os judeus, quando
Jerusalém, levou alguns nobres da cidade. E um entre eles está lá Daniel, Azarias, Ananias, Misael, como é conhecido como Sadraque, Mesaque, Abednego. E nós vimos que ele escolheu jovens, aleluias, para servir a mesa do rei, para estar servindo no palácio. Oh, não foi qualquer, você não é qualquer um. Você, aleluia, não é qualquer, você é um bichinho de Jacó. É pequenininho, mas o Senhor te faz grande, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que está investindo na tua vida. Às vezes nós temos o hábito até de falar, não sou nada, irmão, só. Irmãos, dentro da ótica humana, né, nós não temos nada. Mas no reino espiritual, às vezes não tem nada, tu não pode ter um carro do ano, uma casa, um apartamento na Barra, um sítio, uma fazenda, gados. Você não pode talvez ser como Jó, um homem rico, um homem mais rico do Oriente. Mas Jó, ele tinha riqueza e ele tinha também a presença de Deus na sua vida. Você pode ter, mas o melhor de tudo é a presença de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. O discípulo, irmão, a nossa missionária Ana falou aqui algo importante sobre responsabilidade. E os discípulos estavam com a grande responsabilidade de levar, olha, para analisar e levar essa palavra, tá? E não era um desafio fácil, como hoje também não é. Porque nós vimos aqui, aquele que o pastor falou uma palavra aqui, ficou frisado, tá? A igreja do Senhor não se encontra enferma. A igreja do Senhor, ela é sarada por Deus. A igreja do Senhor, tem uns que está manquejando, ele precisa entrar na olaria de Deus, né, pastor? Para Deus reformular ele, porque Israel também era, olha o sacerdote, olha que roupa bonita, olha está andando, meu Deus, está no pano, está na grife, é verdade. Mas aí Deus olhou para Ezequiel, dá uma olhadinha. É minha casa de Israel, estão tudo morto. É como um vale de ossos secos. Ezequiel, mas se prepara, porque eu vou te usar. Ezequiel, eu vou te levantar e tu vai profetizar. Quer ouça ou que deixa de ouvir? O próprio Senhor, nenhum desse evangelho falou e mencionou, pastor Davi, que olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês estão distante de mim. E o povo tinha um hábito de que vou oferecer sacrifício a Deus, a fumacinha vai subir e Deus vai responder. Aí tem um momento que ele falou, nem o sacrifício de vocês estão fazendo efeito. Porque Deus queria uma responsabilidade. Deus queria que o povo se chegasse a Ele, para que Deus pudesse se achegar ao povo. É a palavra de Deus, não é eu. Se você não se achegar a Deus, ou se você não tomar uma posição diante da palavra de Deus, fica impossível de você extrair as bênçãos que aqui é provida para o povo de Deus. Aleluia! Mas quando eu decido servir aquele, adorar a Ele, exaltar a Ele, aleluia, renunciar à minha carne, aí Deus fala, agora eu vou te abençoar. Porque é necessário se achegar a Deus, se aproximar. A Bíblia diz, eu creio, eu acredito, né? Mas por que você está distante? Se aproxima, você está com medo por quê? A Bíblia diz lá em Hebreus que aquele que acredita em Deus, crê em Deus, aleluia, ele precisa crer que o Senhor é galardoador e precisa também se aproximar dele. Quando Jesus estava ali e aparece, alguém olha e diz, é um fantasma por cima das águas. Aí alguém foi lá e disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Aí ele falou, vem, homem corajoso. Então Deus quer esse, e Deus, você
separou esses 12 para uma grande missão: levar a mensagem de Deus. Só que o próprio Senhor advertiu ele: vocês serão odiados, vão se levantar contra você. Por quê? Tem uma finalidade. Por que iriam se levantar? Não, vão se levantar porque eles não vão para a tua cara. Não, vão se levantar porque eles não gostaram do teu chinelo. Eles vão para a tua cara porque não gostaram da tua túnica. Não, é por causa do nome de Jesus. Essa era a finalidade. Porque Jesus, ele declarou mesmo: eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo, mas Jesus veio com a finalidade e propósito de quê? Reconciliar o homem de Deus. Olha que interessante de novo aí, ó. O homem que está afastado, está distante, precisa se aproximar. E essa aproximação é feita através do próprio Senhor Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não passar por mim. Tem que passar por Jesus. Não tem atalho, não tem outro meio. Não, eu vou cavar um buraco aqui que eu vou chegar. Eu vou fazer uma torre de Babel. Não, é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Aleluia. Oh, aleluia. Então temos que, aleluia, nos estreitarmos a Ele. Falamos tanto em relacionamento, tem um louvor que eu gosto muito na atualidade, né? E diz: eu não quero apenas eu não quero apenas esse momento, eu quero um relacionamento. Olha que interessante. Por quê, irmão? Olha só. Está tendo aqui a escola do profeta, né? Sexta-feira. Olha que bênção. Esse pastor, Deus colocou no coração aí, pastor. E é bênção. Por quê? Porque quando a nossa missionária falou da meta dela aqui, automaticamente ela se preparou para aquilo dali. Porque se não se preparar, tem gente que fala assim: não, irmão, é só abrir a boca e Deus vai falar, vai te dar evento. Não vai buscar não vai orar para o Senhor, não vai consagrar a tua vida para ver se Deus vai. Né? Paulo pensou que era um bambambam, o apóstolo Paulo. Ou Paulo se converteu? Não, já conheço. Né? Já conheço, já autorado. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Tu vai ficar com os mestres. Lá, aleluia. Vai lá, Atos capítulo 13. Na cidade de Antioquia, lá na cidade de Antioquia, Paulo ficou lá com os mestres, aprendendo, orando, jejuando. Aqui, meu filho, tu vai ter que aprender a orar, vai ter que aprender a jejuar. Você quer buscar? Você quer me buscar? É através da santificação, não é de qualquer maneira, não. Não, já sou crente, já recebi o diploma aqui, já peguei. Não, tem que passar, aleluia, pela fornalha. A Bíblia diz que, aleluia, o obreiro, para ser aprovado, ele precisa ser provado primeiro. Quando ele é aprovado, eita, agora está firme. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Ninguém foi levantado, aleluia, de qualquer maneira, não. Aleluia, foi passado lá em Atos, na instituição do diácono, capítulo 6, vai ver que eles foram instruídos, aleluia, separa aí esses homens, cheios, aleluia. Se está cheio, porque buscou, porque está pagando preço, está se esmerilhando na presença. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu preciso. Essa palavra é tua. Ele está ali se humilhando: Senhor, se o Senhor não falar, eu não consigo falar nada. Se o Senhor não for comigo, não adianta, irmão. Não, eu tenho conhecimento, eu já sei, eu estudei isso, eu tenho diploma, eu tenho anel. Olha, eu cheguei uma vez cheguei com o diploma de ladrilheiro. Cheguei, joguei no peito do pessoal: aqui, eu tenho. Rapaz, vamos para a prática. Por onde começa? Aí não tem diploma? Por onde começa aqui a saída? Primeiro piso, para onde bota? O que tem que fazer? Aí o irmão Cid aprendeu a outra parte. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu ter teoria, o discípulo estava ali, imagine, né? Eu sempre prego isso, irmão. Quer ver uma coisa? O exército de Israel, todo mundo, antes, eu boto antes e depois. O texto não fala, mas eu faço uma comparação, né? Fazer aqui criar aqui algo aqui dentro do texto, porém o texto é bem enfático. E eu imagino, né? Fazer aqui a comparação, porque às vezes acontece muito com a gente também.
Rapaz, se levantasse um adversário para nós lutar, aí eu ia pegar ele. Não, ia dar uma rasteira, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Aí se levanta o gigante Golias, 40 dias gritando, quero um homem para pelejar. Aí eu costumo fazer o anjo, né? Não, eu ia pegar, ia fazer, ia quebrar todinho, teoria. E treinando espada, imagina nós treinando espada, eu te acertei agora, e agora tu me acertou, e coitado aquele negócio todo. Aí o gigante se levanta, 40 dias gritando, cara, rapaz, eu quero pegar você não é bravo mesmo, e tal. E tá lá, ó, vai você, não, vai eu. Aí Davi fica, aí a diferença, porque Davi, além dele ter, vamos colocar aqui, teoria, ele tem também a prática, porque lá onde ele tomava conta das malhadas, ajudava o pai dele. Quando veio o urso, ele veio o leão, ele teoria e prática, afunda, eu estou praticando. Uma hora vai vir, quando vir eu vou acertar, né? Assim na certeza, porque o camarada que ele treina, o camarada que ele se aprimora dentro daquilo que ele faz, a tendência, não é verdade? A tendência é ele, quando vai executar um trabalho, quando ele vai executar uma tarefa, a tendência é ele ser bem sucedido. Agora aquele que ele pega, não, eu vou tentar aqui, vou ver o que vai dar aqui. Irmão, se prepara, o Senhor, Ele está investindo, Ele tem ferramentas, mas ferramentas grandes para colocar na nossa mão. Mas é necessário que nós precisamos. E aí Davi vai lá, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E o adversário, ele tenta psicologicamente te enfraquecer. Não, que é você, rapaz, já vem com pau, eu sou um cachorro, tá vendo? Tu vai ganhar o treino, vai pegar, é em nome do Senhor, vai, cai. Sabe por quê? Aquele que a pessoa que ele é bem preparado para determinadas tarefas ou executar um trabalho, ele vai tanto confiante naquele propósito dele, que ele é bem sucedido. O serviço fica. Mas tem serviço que o camarada faz assim, rapaz, eu me lembro de uma escada, Marcelo, eu ia pregar uma obra em Figueira, e o rapaz falou assim comigo, olha que interessante. Eu preciso que tu termine ali e tal, quero achar, uma suítezinha e tal. Eu falei, olhei uma escada velha de madeira. Eu olhei a escada e falei assim, vou ganhar, esse serviço já é meu. Aí ele falou assim, mas antes eu preciso que você faça uma escada para mim. Eu nunca tinha feito. Olha o desafio. Aí eu falei, olha só, o que eu vou falar com esse camarada agora? Falei, se eu falar que eu não sei, eu perdi o serviço. Pode entrar outro e vai executar o trabalho, eu perdi. Aí eu falei, na hora veio assim, eu falei assim, vou para casa e vou pensar em te dou orçamento, te ligo. Então eu vou ficar te aguardando. Eu fui. Eu já saí dali, fulano de tal, olha só, estou com um grande. Ô pai, me ajuda, coisa. Meu pai, nada, não sei o que, pai. Eu falei, não, mas eu falei assim, eu não confiei muito no meu pai, eu falei, vou atrás dos caras aqui. E ali eu, com 3 dias e pouco, a primeira escada está lá, graças a Deus, até hoje. Conseguimos fazer, aí eu peguei a obra. Então se eu falo assim, não sei, né? Eu não sou capaz, eu não posso. Então, irmão, a palavra de Deus, ela é uma ferramenta para nossas vidas, né? Nossa vida espiritual, nossa vida material, aleluia, a nossa vida sentimental. A palavra de Deus, ela abrange todos os campos que nós possamos imaginar, amém? Então, fica com essa palavra. E para nós finalizarmos aqui, os versículos que nós lemos, me deu um tema uma certa vez no monte, para a mocidade, o versículo de número 19, e entregarão, não cuideis e como que haveis de falar. Aí eu estava vendo meu celular, a Bíblia lá, tem outra tradução, e está falando, olha, vocês não se preocupam no que vocês irão falar perante esses sinédrio, perante os magistrados, porque o próprio Espírito falará por vocês. A palavra de Deus, vocês vão ser usados. Então, irmão, existem situações que aos olhos humanos nós não conseguimos realizar, não conseguimos falar. É por isso que esses homens eram indoutos, ou seja, não eram doutor da lei, mas eles falavam com uma ousadia. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava na vida deles.
Então a importância da presença de Deus está na nossa vida. Não é simplesmente, aleluia, para nós termos uma carteira, mas é porque o Senhor Ele quer te preparar para esses grandes desafios de falar e anunciar desta palavra. Para quando você louvar ao Senhor, seja na área do louvor, seja na área da oração, seja na área do cuidado, amém? Então que Deus possa nos abençoar e falar aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa te usar aonde quer que você esteja, perante os grandes, uma certa vez eu tive a oportunidade lá na Cinelândia de ministrar para um advogado, uma sala grande. Eu falei, mas Deus já falou, tinha falado através do culto que eu ia pregar para uma pessoa importante. E eu estava ali, falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Eu estava ali, aí eu comecei a dar vazão a Deus, e Deus começou, e aquele homem começou a chorar, e contar os problemas da família dele. Então, é isso que Deus vai fazer, é isso que Deus quer fazer na minha vida. Deus quer levantar, Deus conta com você. Você é uma ferramenta na mão de Deus, amém? Então se lança na presença de Deus, e que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.